Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos neste canal para mais um momento de meditação, escuta da palavra de Deus. E aqui eu já faço convite a você para que você pegue a sua Bíblia para acompanhar o texto que vamos meditar no dia de hoje. Mas antes disso, vamos invocar sobre nós, clamar sobre nós a unção do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, neste dia, abra-nos o coração para entender e compreender a Tua palavra. Derrama sobre nós, Senhor, a unção necessária para compreender aquilo que é a Tua palavra. Que nós possamos aplicar na nossa vida os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, a igreja hoje, ela com muita alegria celebra a memória de um grande santo, São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja. São Jerônimo foi um homem renomado, biblista, conhecedor da palavra de Deus e amando do Papa Dámaso, na época, na qual pediu para que ele fizesse um compilado dos textos latinos que já existia, chamado de Vetus Latino. E ele fez esse compilado e traduziu as Sagradas Escrituras dos originais para o latim, na qual a igreja deu o nome de Vulgata. E até hoje, a Vulgata passou por alguns processos de revisão, isso no Concílio de Trento, tivemos a Vulgata Clementina, Sisto Clementina, e atualmente a igreja utiliza a Neo-Vulgata, a Nova Vulgata. Então essa é a tradução oficial da Igreja Católica. Então que neste dia, São Jerônimo, ele que é autor daquela grande frase, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Então que a exemplo desse grande homem, estudioso das Escrituras, nós também possamos conhecer com profundidade a palavra de Deus. Agora vamos ao texto. O texto que a liturgia nos propõe para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 51 ao 56. Hoje, o Senhor ele quer de forma profunda falar ao nosso coração sobre um tema muito importante, a respeito da vingança. Veja, como nós devemos agir diante deste sentimento horroroso, triste? Vamos ao texto. O versículo 51 vai dizer o seguinte: quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Veja, Jesus inicia seu ministério na Galileia. Então, dentro de seu ministério, ele realiza curas, expulsa demônios, realiza milagres, ensina nas sinagogas, discute sobre inúmeras situações. Então ele percebe que chega a grande hora, que é de passar deste mundo para o Pai. Veja, então antes dessa hora acontecer, desse momento acontecer, Jesus trilha um caminho. E esse caminho é o caminho que nós devemos trilhar se nós queremos ir para o céu. Veja, na nossa vida, nós devemos passar por diversas situações. E dentre essas situações, a gente passa por situações de rejeição, situações de alegria, situações de momentos desagradáveis de nossa vida. Mas em Cristo, nós precisamos trilhar esse caminho para um dia sermos salvos. E Jesus ele trilhou esse caminho para Jerusalém porque ele sabia que ia morrer. Ele sabia que ia passar pelo processo da paixão, da morte, da ressurreição e, por fim, para a ascensão, na qual ele retorna de onde ele veio. Então, nós também devemos trilhar este mesmo caminho. E o caminho para o céu não é um caminho fácil. É um caminho que você tem que passar por cruz. É um caminho que você tem que passar, como eu disse anteriormente, por rejeições. Mas observe que Jesus ele não desistiu. Mesmo ele sabendo do que ia passar, ele não desistiu. Então o que é que ele fez? O texto vai dizer que ele envia mensageiros à sua frente.
Isso aqui lembra São João Batista. São João Batista, ele veio para quê? Para preparar os caminhos do Senhor. E quando Jesus envia esses mensageiros à frente, é justamente para preparar o caminho para que Jesus chegasse a Jerusalém. Veja, nós também devemos preparar o caminho. Mas que caminho é esse? É o caminho da vinda de Jesus. Jesus um dia voltará e a gente vai estar diante do seu tribunal para prestarmos conta da nossa vida. Então nós também precisamos ser como esses mensageiros. Além do caminho a trilhar para o céu, nós também precisamos preparar este caminho para que Jesus, quando voltar, o máximo de pessoas possíveis esteja preparado para receber Jesus. Agora, o que é que vai acontecer? O versículo 43, ou melhor, 53, vai nos mostrar a rejeição que Jesus passou dos samaritanos, por meio dos samaritanos. E o texto vai dizer o seguinte: eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Jerusalém. Veja, é importante que nós entendamos isso aqui. Os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. Primeiro porque os samaritanos, na visão judaica, eram pessoas pagãs. Então eles tinham uma certa hostilidade com os judeus. Então eles não se davam bem. Então eles, percebendo que Jesus iria para Jerusalém, eles não receberam Jesus. Meu irmão, minha irmã, como é que está teu coração hoje? Você está como esses samaritanos que não receberam Jesus? Veja, quantas pessoas hoje rejeitam Jesus? Quando a gente aplica isso na vida do nosso matrimônio, do matrimônio em si, quantos casais rejeitam a proposta de vida de Jesus para um matrimônio? Quantos sacerdotes hoje rejeitam a proposta de Jesus em viver a castidade, em viver a santidade? Quantos jovens hoje rejeitam a proposta de Jesus e entram no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo da vida desregrada? Veja, nós não podemos ser como esses samaritanos. Nós precisamos acolher Jesus em nosso coração. E aqui é a grande dificuldade que a humanidade tem para compreender isso. Muitos ainda rejeitam a proposta de vida de Jesus. Agora, o texto continua. O que é que acontece no versículo 54? O texto vai dizer o seguinte: em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos descer fogo do céu para consumi-los? Veja, olha a atitude de Tiago e João mediante uma rejeição. Eles quiseram vingança. E aqui eles relembram o episódio de Elias, quando Elias, o profeta Elias, fez descer fogo do céu para destruir aquele comandante que organizava e comandava 50 pessoas. Mas aqui eles não tinham compreendido a proposta de Jesus. Então eles queriam vingança. Meu irmão, aqui é a grande lição que a palavra de Deus tem para nos dizer hoje. Um cristão não pode agir movido por sentimento de vingança. Meu irmão, quando nós passamos por situações de rejeição, qual é a nossa resposta diante disso? Quando nós não compreendemos a palavra de Deus, nós queremos se vingar, nós queremos pagar o mal com o mal, nós queremos agir por conta própria. Mas olha o que Jesus quer nos ensinar. O texto vai dizer que ele, porém, voltando-se, repreendeu-os. Veja, Jesus repreende Tiago e João por causa da atitude deles. Veja, diante da rejeição, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos fazer como Jesus. Nós devemos sacudir a poeira dos pés, ou seja, nós não devemos fazer parte com pessoas que querem, que nos rejeitam. Então veja, Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Então se alguém rejeita a proposta do Evangelho, você não deve se vingar, você não deve querer forçar que a pessoa aceite a proposta de Jesus. Pelo contrário, só basta você não fazer mais parte disso.
Agora, o que é que acontece? O texto vai dizer, e partiram para outro povoado. Veja, logo após Jesus repreendê-los dessa atitude de vingança, Jesus age com serenidade, com calma, sabendo que é necessário que ele passe por isso para nos salvar. Meu querido irmão, minha querida irmã, que esta palavra ajude-nos a entender a proposta de vida de Jesus. E que neste dia São Jerônimo interceda por nós, para que nós busquemos compreender com profundidade a poderosa palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.